Já quero cumprimentar o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém! Já quero também cumprimentar os ouvintes que estão aqui comigo, já está no ar, amém? Eles já estavam aguardando, amém? Este momento tão lindo, e para mim é um privilégio de poder estar ministrando a palavra de Deus aqui nesta noite, amém? Vocês que estão comigo pela primeira vez, seja bem-vindo entre nós, amém? E vai compartilhando, dá tempo de você compartilhar, amém? Vai pegando o link, vai compartilhando nas redes sociais, amém? Para que todos possam participar juntamente conosco nessa ministração da palavra de Deus que Deus tem para mim, Deus tem para você. E hoje é o primeiro dia da campanha que traz por título, repita assim comigo, lançando sementes para uma grande colheita. Livro de Eclesiastes, vamos lá todo mundo, livro de Eclesiastes, capítulo 11, versículo 6. Diga para o teu irmão que está do teu lado, é bom te ver na casa de Deus. Amém? Seja bem-vindo entre nós. Estou feliz que estou podendo rever mais uma vez nosso irmão Guilherme. Já faz um tempinho, né, irmão Guilherme? Mas Deus trouxe aqui nesta noite para ouvir a mensagem do bom mestre, também nosso irmão Mateus. Estou contente dele estar aqui conosco também nesta noite. Aleluia, para todos que eu convidei, amém, também seja bem-vindo entre nós, amém, aqueles que já escutaram um recadinho lá no status, amém, que eu deixei, hoje foi muita correria, não deu para mandar para todo mundo no WhatsApp, porque se eu for mandar, irmãos, é mais de 200 pessoas, muito mais do que isso, não dá para enviar para todo mundo. Mas aqueles, então, que me ouviram ali no status, poderam ver o recadinho que eu deixei lá no status, principalmente para os Dias dos Pais e para o culto nesta noite, amém? E Deus tem o melhor para nós aqui nesta noite, amém? Eu creio nisso, que a nossa vida na casa do nosso Pai não é em vão. Deus tem o melhor de Deus para nós aqui nesta noite. Por gentileza, porque o relógio não nos espera, abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 12. Vocês vão recordar, porque eu já preguei muito sobre esta palavra quando nós estávamos em campanha, mas hoje eu vou pregar um pouquinho fora daquilo que eu estive pregando. Hoje nós vamos falar sobre sementes, amém? Então, abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 26, versículo 12. E vocês também que estão me ouvindo, amém? Pegue a sua Bíblia. Se você não tiver uma Bíblia na sua casa, então preste atenção e escute. Talvez o que você vai ouvir aqui, você já sabe, mas muitas pessoas ainda não entenderam, não compreendem a palavra do bom mestre. Então vão aprender, e quem já sabe vai ficar renovado na presença de Deus, amém? Quem encontrou a Santa Sagrada Escritura, diga eu. Então vamos ler comigo somente o versículo 12, vamos lá? 1, 2 e 3. Semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Encurva a sua cabeça, fecha os teus olhos, amém? E liga lá no trono da graça, amém? Pai querido, Pai amado, graças te dou pela tua bondade, pela tua misericórdia, Senhor. Meu Deus, prepara o nosso coração, prepara, Senhor, sim, mais uma vez eu digo, prepara o nosso coração, que o nosso coração possa ser uma boa terra. Meu Deus, o nosso ouvido pronto para poder ouvir a voz do Espírito Santo, que não haja, meu Deus, impedimento aqui nesta noite. Meu Deus querido, eu te dou ordem agora, em nome de Jesus Cristo. Tudo aquilo que querer impedir o culto nesta noite está repreendido agora, no nome de Jesus Cristo. Eu te dou ordem agora, pega todo o teu mal e saia para nunca mais voltar. Fala conosco de uma maneira linda e poderosa, é que eu lhe peço, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. A igreja do Cordeiro diz amém. Por isso,
assentar, amém? Se assente com alegria, aleluia. Coloque a Bíblia no colo do lado, use esse instrumento de 10 cordas que Jesus te deu e louve o Senhor com palmas bem fortes para Jesus, amém? Ele merece, amém? Ele merece toda a nossa adoração, toda a honra, toda a glória seja dada a Ele, amém? Aleluia. O tema desta noite é o seguinte: o segredo da colheita é a semeadura. Amém? Mas hoje eu quero falar sobre plantar. Amém? Hoje nós vamos plantar uma semente para colher 100. Amém? Hoje nós vamos aprender alguns segredos aqui nesta noite para ser abençoado. Aqueles que tiverem facilidade de estar abrindo a sua Bíblia, eu agradeço no livro de 2 Coríntios, capítulo 9. Eu vou ler o versículo 6, 8, 10 e 12. Repetindo, 2 Coríntios, capítulo 9, 6, 8, 10 e 12. Quem for esperto na palavra de Deus também vai ajudando os amados irmãos. Para nós ganharmos tempo, eu vou estar lendo, amém? Livro de 2 Coríntios, capítulo 9, versículos 6, 8, 10 e 12. Aleluia. Santo é teu nome. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Vamos ler a palavra do meu mestre, bem? Que diz assim: e isto afirmo, aquele que semeia pouco, o que vai acontecer? Pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também, o que? Ceifará. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundância em toda boa obra. Versículo 10. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para o alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Versículo 11. Enriquecendo-vos em tudo, para toda generosidade, a qual faz parte, que todo intermédio seja tributada graças a Deus. Quem pode dar glória a Deus aí? Aleluia! Meus amados irmãos, aqui nesta noite, eu e você e os ouvintes que estão nos ouvindo, aqui nesta noite vamos aprender o seguinte: a plantar uma semente e colher o quê? 100. Talvez você possa me perguntar assim: mas pastora Patrícia, o que é colher 100? É não perder nada, querida igreja, nem uma parcela da porção que o Senhor nos tem reservado. É colher a totalidade de 100% da nossa porção e da nossa bênção. Quem pode dar glória a Deus aí? Então, querida igreja, conforme já aprendemos, tudo funciona pelo princípio da semeadura. Quanto mais semente, mais fruto. Quanto melhor a qualidade da semente, tanto melhores os frutos serão. Tem glória a Deus aí? Glória a Deus. Hoje, nesta noite, iremos aprender a caminhar semeando na promessa e nos sonhos de Deus. Presta atenção aqui, para as nossas vidas e para obtermos a colheita total. Assim como está escrito lá no livro de Salmos 126, versículos 5 e 6. Presta atenção aqui. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, o que acontece enquanto semeia? O que vai acontecer? Voltará com júbilo, trazendo o quê? Os seus feixes. Vamos lá, vamos aprender. O que é necessário, pastora Patrícia, para colhermos 100% da nossa porção? Presta atenção aqui. O lugar
precisa ser da vontade de Deus. Não é em qualquer lugar que você pode o quê? Plantar. Tudo que você for plantar, você vai precisar da vontade de Deus. Tem que ter um lugar certo. Para quê? Ficar no lugar onde Deus te colocou. Muitas vezes queremos estar em certos lugares onde Deus não quer e não vai te colocar. Porque Ele sabe que lá você não vai produzir frutos para Deus. Então, irmãos, nós temos que fazer a vontade de Deus, temos que estar no lugar onde Deus te colocou. Vamos lá voltar para a história. Livro de Gênesis, capítulo 26, versículo 1 ao 3, diz o seguinte, que sobrevindo a fome, a terra, além da primeira, havia nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, presta atenção aqui, e avistar-se com Abimeleque. Quem era Abimeleque? A Bíblia diz que ele era o rei dos filisteus. E a Bíblia diz que ele apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser, e habita nela, e serei contigo e te abençoarei. Por quê? Porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Olha que coisa linda, irmãos. Presta atenção aqui. O primeiro impulso de Isaque naquele momento de fome, certamente seria de buscar no Egito um escape. Quem sabe que está aqui nesta noite, quem sabe que tem alguém me ouvindo neste exato momento, que está passando por momentos difíceis, até em fome, e quer buscar um recurso onde Deus não quer que você busque. Isaque, aleluia, estava passando por um momento de fome, e certamente, irmão, se ele não buscasse a Deus, ele ia buscar esse recurso no Egito. Mas buscar o que? Um escape, mesmo porque, querida igreja, humanamente falando, isso seria o mais óbvio a fazer. Quem sabe você está aqui nesta noite, pastora Patrícia, é óbvio eu fazer isso. O Egito era o lugar mais rico, mais fértil da terra, por causa do rio Nilo. Você está olhando aquilo que os seus olhos estão vendo, mas Deus, Ele quer que você olhe por aquilo que Deus está falando. Aleluia. Porém, querida igreja, antes de Isaque pudesse fazer planos nesse sentido, o Senhor se antecipa a ele para dizer: não desça ao Egito, entendeu? Fica aí onde tu estás. Oh, maravilha! Se Deus não tivesse aparecido para Isaque, ele ia meter os pés pela cabeça. Então, popular, ele ia fazer algo muito sério na vida dele, que ia prejudicar totalmente a sua vida, a sua família. Querida igreja, por que Deus lhe dera essa orientação? Mas pastora, mas por que Deus orientou Isaque daquela forma, daquela maneira? Presta atenção aqui. Será coisa da minha carne? Talvez ele poderia pensar: será que isso é da minha carne? Porque Deus conhece todas as coisas, Deus enxerga, querida igreja, num contexto muito mais amplo a situação do que você. Ele enxerga o passado, Ele enxerga o presente e Ele enxerga o futuro. Quem está entendendo aí da glória a Deus? Ele enxerga todas as coisas, com uma coisa só, que nós não enxergamos. Você está aqui e não está conseguindo enxergar aquilo que Deus quer mostrar para você aqui nesta noite. A palavra de Deus diz, querida igreja, lá no livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 15, o que está escrito lá, pastora? O que é, já foi, o que é de ser, também já foi, e Deus fará renovar-se o que passou. Este é o nosso Deus. Aleluia. Oh, maravilha. No passado, querida igreja, Abraão, ele foi ao Egito para fugir de uma seca. Eu estou falando de Abraão agora, que era o pai de Isaque. Ele foi para onde? Para o Egito, por causa do quê?
por causa da seca que ali estava, e acabou abrindo mão temporariamente de valores importantes da sua vida. Preste atenção aqui, porque Deus quer falar com alguém aqui nesta noite. Como a sua esposa, por exemplo, presta atenção aqui, no presente, Deus tinha uma grande conquista para Isaac na terra dos filisteus. Presta atenção, não se distraia aqui nesta noite. Ainda que fosse difícil, querida igreja, de enxergar isso no futuro, Deus tinha posse daquela terra. Presta atenção aqui, para os descendentes de Isaac e Israel. Presta atenção aqui, posteriormente levaria ao Egito, como fez com José. Isaac, querida igreja, a Bíblia nos conta dizendo que ele obedeceu. E por mais inimaginável que fosse, a Bíblia nos conta dizendo que ele prosperou ali. Presta atenção, isso porque só existe um lugar, querida igreja, de verdadeira prosperidade. Este lugar se chama vontade de Deus. Diga assim comigo, esse lugar se chama a vontade de Deus. Por que, pastora Patrícia? Porque ela é boa, perfeita e agradável. Tem glória a Deus aí? Oh, maravilha! Declare para o Senhor aqui nesta noite. Diga assim comigo, declare comigo: eu andarei na tua orientação, na tua vontade, ainda que os meus caminhos sejam outros, seguirei os teus, e sei que vou colher na tua vontade 100% da porção para a minha vida. Tem amém aí? Oh, glória. O que significa amém, pastora Patrícia? Assim seja. Aleluia. Número 2, eu já falei o primeiro, agora vamos falar do número 2, o segundo. Irmãos, lugar. Presta atenção aqui, lugar. Quando eu falo de um lugar, eu tenho que dar referência daquele lugar, sim ou não? Sim. Quem é o seu referencial aqui nesta noite? Tem pessoas que às vezes falam assim: pastora Patrícia, eu quero ir lá na igreja, como que eu faço para ir lá? Qual é o endereço e qual é a referência? Gênesis capítulo 26, versículo 4 e 6, querida igreja, diz o seguinte, continua com a sua Bíblia aberta, você vai ver que eu estou falando dentro da Bíblia. Vamos lá, Gênesis 26, 4 e 6. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céus. Presta atenção aqui, quem está prestando atenção, da glória a Deus. Glória a Deus. E lhe darei toda esta terra, na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, outro está escrito mandados, e os meus preceitos, e os meus estatutos, e as minhas leis. Isaac, pois, ficou em Gerar. Diga assim comigo: eu ficarei no lugar que Deus me colocar. Aleluia. Não há coincidência, querido, no mundo espiritual. E Jesus disse o seguinte, sabe quando eu leio lá no livro de Mateus, capítulo 12, versículo 33, está dizendo o seguinte: ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau. Por quê? Porque pelo fruto se conhece a árvore. Aleluia. Se eu olhar para o pé da goiabeira, eu vou saber que ela traz o quê? Goiaba. Se eu olhar para o pé de laranjeira, eu vou ver o quê? Laranja. Olha que Deus, Ele conhece você pelos seus frutos. Amém? Ele conhece a tua árvore. Isso significa, igreja, que todo progresso tem um porquê. Amém? Assim como todo retrocesso tem. Glória a Deus aí, igreja. O referencial é frutífero que Isaac enxergava em Abraão, seu pai, e era oriundo de seus posicionamentos, querida igreja, em seguir a vontade de Deus. E agora, igreja, era a vez de Isaac, que conforme o seu posicionamento também progrediria.
Sabe o que Deus está falando para você? Tome posição aqui nesta noite. Quantas pessoas estão vivendo uma vida fracassada porque não quer se posicionar? Quantas pessoas não conseguem prosperar porque não quer se posicionar, só quer ficar recebendo migalhas, e Deus não tem migalha para dar para ninguém. Deus tem bênção. Deus não faz acepção de pessoas, querida igreja. E a palavra diz lá no livro de Jeremias, quando eu leio lá no capítulo 17, versículo 10, mas pastora Patrícia, está escrito o que lá? Eu, Senhor, esquadrinho o coração. O que é esquadrinho? É o teu coração. Eu provo os pensamentos. Deus está provando, ó, os teus pensamentos. Isso para dar a cada um segundo o seu proceder. Presta atenção aqui. Segundo o fruto das tuas ações. A palavra ainda diz, querida igreja, lá no livro de Hebreus, capítulo 6, versículo 12, o seguinte, que diz assim, ó, para que não vos torneis indolente, mas imitadores daquele que pela fé e pela longanimidade herdaram a promessa. Olha que lindo. Sejam imitadores, querida igreja, dos homens do passado, como foi Abraão, como foi Isaac, como foi Jacó, que eles prosperaram muito na sua vida. Aleluia. Pega como experiência para a tua vida. Se queremos alcançar aqui nesta noite 100% da nossa porção, presta atenção aqui, não podemos desprezar os referenciais, amém? Os indicativos que o Senhor nos dá para o progresso nosso. Ou seja, você vai precisar se espelhar em alguém para que você possa crescer abundantemente. Não tem como você não buscar referência, você tem que buscar referência. Aleluia. Amém? E não é só na vida profissional, não, é na vida espiritual. Sempre precisamos de referência, espelhar em alguém. Não foi isso que o apóstolo Paulo disse? Eu sou imitador de quem? De Cristo. Se ele imitava Cristo, porque ele sabia que ele estava fazendo a coisa mais certa da sua vida. Terceiro lugar, querida igreja, é a vida. Mas por que a vida, pastora Patrícia? Porque quando eu falo de vida, eu estou falando de testemunho cristão. Você precisa dar testemunho para que outros te vejam e te sigam. Amém? Vamos lá. Gênesis capítulo 26, versículo 12 até o 16. E semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano recolheu quanto? 100 por um, porque o Senhor o abençoava. 13, versículo 13, vamos lá. Enriqueceu-se o homem e prosperou, ficou riquíssimo. Versículo 14, possuía ovelha, bois, grandes número de servos, de maneira que os filisteus tinham o quê? Inveja. Tem gente que não acredita na inveja, mas a inveja existe. Quando os filisteus viram que Isaac estava prosperando na sua terra, eles sentiram o que dele? Inveja. Versículo 15, e por isso lhe entulharam todos os poços que o servo de seu pai havia cavado. Por causa da inveja, irmãos, eles começam a entulhar os teus sonhos, entulhar as promessas de Deus na tua vida, e você vai ficar desta forma? Você vai aceitar o que eles estão fazendo contigo? Presta atenção aqui, versículo 16, e disse Abimeleque a Isaac, aparta-te de nós, porque já está muito o quê? Está muito o quê, querida igreja? Mais poderoso do que nós. Olha que tremendo. Os filisteus disseram que Isaac, olha que interessante, estava sendo muito mais poderoso do que o povo filisteus. É isso que Deus vai fazer na tua vida. Então tem gente que não acredita que existe inveja. Inveja existe quando você começa o quê? Semear, plantar a semente. Amém? Havia algo de estranho, querida igreja, acontecendo com Isaac. A terra estava seca. A terra era o quê? Seca. Então, tecnicamente, querida igreja, a agrícola dele não era aparentemente o quê? Diferenciado, e nem tampouco a sua semente. Porém, a colheita que obtinha se destacava, tanto que despertou a atenção do inimigo. Presta atenção aqui, que era o dono da
terra. Sabe por quê? Porque ele colhia. Quanto? 100 por 1. Este é o nosso Deus. Quem fala assim, vai para lá, porque se você fizer vai dar certo. Fica onde tu está, que na mesma terra que você está, Deus vai poder fazer produzir 100 por 1. Aleluia. Aleluia. Não há diferença, porque ele estava na mesma terra que os filisteus, a terra estava seca. Não tinha nenhum detalhe diferente. A única coisa que tinha diferença é que ele exercia a fé de seu pai. Seu pai Abraão, presta atenção aqui. Então o segredo, querida igreja, era um só. Presta atenção aqui. A prosperidade não estava na técnica. Presta atenção aqui, na terra ou na semente, mas na vida de Isaac, que era abençoado por Deus. Sabe o que Deus vai fazer na tua vida? Deus, ele vai te prosperar. Não é na técnica não que Deus tem te dado, não é na semente que você vai semear, não, mas ele vai te abençoar por causa que você serve a ele. Ele quer, pastora Patrícia, Deus, aleluia. A Bíblia diz, querida igreja, lá no livro de Salmos, capítulo 127, versículo 1 e 2, que diz o seguinte: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiam que a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar de tarde, comer pão que penosamente granjeaste aos seus amados, ele dá enquanto dorme. Irmãos, se Deus não tiver no negócio, nada acontece, nada se faz. Quando eu e você caminhamos sob a perspectiva de que estamos debaixo, irmão, tem que estar da onde? Debaixo da promessa, e não entrarmos debaixo do jugo de homens ou demônios, ainda que eles existam. Declare aqui comigo nessa noite: eu estou debaixo da promessa, de palavras proféticas e principalmente da bênção de Deus, que enriquece e não traz dores. Por isso eu declaro que aonde eu for, o Senhor me prosperará, em nome de Jesus. Quem pode dizer amém aí? Amém. Aleluia! Quarto lugar aqui nesta noite, querida igreja, quero falar sobre renovação. Hoje aqui nesta noite, eu sou o melhor crente. Diga assim: eu sou o melhor crente do que ontem. E amanhã serei melhor do que hoje. Isso é o que, pastora Patrícia? Você está se renovando. Você nunca quer ser a mesma pessoa que foi ontem. Porque tem pessoas, ontem talvez foi uma maravilha, mas para ter outras pessoas só foi choro e angústia. Então precisamos o quê? Se renovar. Vamos lá, voltar para a palavra. Livro de Gênesis, capítulo 26, versículo 22, 25, do 32 e 33. Vamos ler comigo na Bíblia, vamos lá. Partindo dali, cavou ainda outro poço, e como por esse não contenderam, chamou-lhe Remote, e disse: porque agora nos deu lugar o Senhor, e prosperaremos. Vamos lá, na terra. 23. Dali subiu para Beceba. 24. Na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse: eu sou o Deus de Abraão teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei, multiplicarei a tua descendência, por amor de Abraão meu servo. 25. Então levantou ali um altar, e tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaac abriram ali um poço. Versículo 32. E nesse mesmo dia vieram os servos de Isaac, dando-lhe notícia do poço que tinha cavado, e lhe disseram: achamos o quê? Água. Versículo 33. O poço chamou-lhe Seba, por isso Berseba é o nome daquela cidade até o dia de hoje. Olha que interessante, querida igreja. Isaac não sabia, mas o poço que ele abriria ali em Berseba já havia sido pago um preço. Sabe por quê? Por seu pai no passado.
Tudo que você está fazendo foi pago um preço. Como está escrito lá no livro de Gênesis, capítulo 21, versículo 27 ao 32. Lê comigo aí. E tomou Abraão ovelhas, falando de Abraão, pai de Isaac, bois, e deu a Abimeleque. E fizeram ambos uma aliança. Versículo 28. E pôs Abraão à parte 7 cordeiros do rebanho. Versículo 29. Perguntou Abimeleque a Abraão, que significa as 7 cordeiras que puseste à parte. Versículo 30, respondeu Abraão, receberás das minhas mãos as 7 cordeiras, para que me sirvam de testemunho de que eu cavei este poço. Versículo 31, por isso se chamou aquele lugar o quê? Beceba, porque ali juraram eles ambos. 32, assim fizeram aliança em Beceba, e levantaram-se Abimeleque, e ficou comandante do seu exército, e voltaram para a terra dos Filisteus. Tudo aquilo que Isaac estava colhendo, aleluia, o seu pai no passado pagou o preço. Tudo que você vai receber da parte de Deus, o nosso Deus Jesus, Ele pagou o preço por você. Aleluia. Por isso nós temos que dar o quê? Valor naquilo que Ele tem feito e fará pelas nossas vidas. E o que vemos, querida igreja, é que Isaac, erguido novamente a Deus, mesmo em meio à oposição, presta atenção aqui, dos filisteus. Por quê? Porque os filisteus entulharam seus poços. Ele agora repetia a consagração e as águas novamente fluíram. Ou seja, Deus está dizendo assim: estão entulhando o teu poço, não é? Você vai desistir? Você vai parar? A Bíblia diz que Isaac, ele renovou, amém? Ele se consagrou, ou seja, ele consagrou as águas e novamente começou a fluir o quê? As águas. Seu poço está seco? Começa a orar que vai brotar água. Vai brotar água. Vai brotar água. Querida igreja, nós não podemos permitir que as lutas, as oposições ao redor de mim, ao redor de você, impeçam, presta atenção aqui, ou comprometam, aleluia, a nossa semeadura. Você não pode auto-permitir isso, amém? Mesmo, querida igreja, porque o homem, ele vai colher daquilo que plantar, não tem para onde correr disso. A palavra, querida igreja, que diz lá no livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 7, quando eu leio, ele diz o seguinte: não vos enganeis, presta atenção aqui, de Deus não se zomba, que aquilo que o homem semear, plantar, isso também o quê? Se fará, que é colher. A semeadura do passado, querida igreja, nos garantiu frutos, mas é necessário semear novamente hoje, amém? Hoje está mandando você plantar, semear, renovar, a cada dia, não é só hoje, a cada dia, a nossa consagração, a consagração dos nossos valores, das nossas vidas ao Senhor. É preciso renovar constantemente a aliança por meio da entrega. Você precisa se entregar aqui nesta noite. Quem tem uma aliança renovada, querida igreja, prossegue colhendo 100%, sim ou não? Da porção que Deus lhe reservou. Conclusão aqui nesta noite: o segredo para ser abençoado é seguir esses 4 passos que eu disse para você. E nessa noite você vai lançar uma semente. E quando você lançar, que quer lançar, na hora que você plantar aquela semente, deixar passar o processo, você vai colher 100 frutos. Que Deus abençoe você aqui nesta noite. Aleluia. Querida igreja do Cordeiro, palavra forte. Eu estava lá na minha casa, estava até falando com o pastor, que ele falou um pouquinho antes de vir para cá, porque tudo que Deus me dá para fazer não é tão fácil assim. E Deus me deu a campanha de quinta, Deus me deu a campanha de sexta, sábado de manhã, sábado de noite, e ficou de domingo, na última hora. Até eu estava lendo umas palavras, perguntando algumas coisas para minha irmã na Bíblia.
Deus só deu alguns detalhes, mas até então ele não deu a frase completa. Por quê? Tem gente que acha que Deus tem que dar para você tudo na facilidade, tudo mastigadinho. Não! Porque se ele der tudo na facilidade para a tua vida, você não vai dar valor. Vocês precisam, sabe, se esforçar, tem que ter esforço. Para estar numa noite como essa, precisa de quê? De esforço, porque um domingo como hoje, quantas ofertas foram feitas para nós no dia de hoje? Ainda mais domingo, que é domingo que o povo tira para fazer as festas. É, não é? Quantas coisas. O cansaço muitas vezes também nos impede de nós estarmos na noite como hoje. Mas Deus chamou vocês aqui nesta noite para prosperar. Amém. Ele quer que você plante, porque para cada um Deus deu a semente. Vou dar um exemplo aqui para vocês, irmãos. Eu estudo muito, gosto de estudar. Amém? O exemplo. Se eu dar uma maçã para o irmão José, como você come a maçã, irmão José? Você já pega a maçã, dá aquela mordida gostosa, você vai pegar uma faca e vai fatiar ela, ou vai descascar a maçã e vai comer? Como você faz para comer a maçã? Pegar uma faca. É pegar uma faca. E você corta de qualquer jeito, é meio delicadinho para poder cortar as partes? Qualquer jeito, Tá errado. De que maneira, irmão, se te desse uma maçã para você comer hoje aqui, de que maneira você ia comer? Já dá aquela mordida que já pega lá da prateleira, dá aquela mordida gostosa, ou a gente vai cortando, fatiando ou cortando? Só passar uma água e encargar o dente. Você já cortava com a faca no meio? Também tá errado. Lele, vamos fazer outra pergunta aqui. Irmão Laor, de que maneira? Não sei se você gosta de maçã, mas vai de quando você gosta. Vamos lá. De que maneira, irmão Laor, você gosta de comer maçã? Tá, também. Irmãos, eu sei que a maçã, ela é um fruto. É ou não é? E o fruto foi feito para o quê? Comer. Mas temos que saber como comer. Porque se você for igual o povo, que não liga para nada, só espera dos outros, vai fazer assim, irmãos. Vai ser sempre dependente de alguém. Maçã, por mais que ele é um fruto, ele tem o quê? Semente. Tem ou não tem? Só não dá para saber o quanto tem, mas tem. Às vezes, a gente faz suco, essas coisas, detox, que gosta de fazer. Se você tirar a sementinha, você vai, às vezes você consegue achar 4, às vezes 6, às vezes até 8, dependendo da maçã que você compra, da qualidade. A maçã, irmãos, isso estou dando só um exemplo para vocês poderem entender. Uma parte dela você come e a outra você planta. Você sabe, você planta uma semente. Isaac, ele plantou o quê? Uma? E multiplicou por quanto? 100. Olha para você ver. Você não planta uma maçã e vai colher uma maçãzinha só. São várias. Quantas pessoas aqui, irmãos, poderiam prosperar, mas não prosperar mais além? Porque muitas vezes ele não entende, outras vezes por ser ganancioso, que é só para si. Eu sei que o dia de amanhã não pertence a nós. Mas enquanto eu e você estivermos vivos, precisamos o quê? Semear. E você não semeia só quando é produtivo. Quando a terra está boa, adubada, quando tem chuva. É, não é? Você também temos que aprender a plantar no dia de sequidão. Você pode ver, Isaac, ele plantou quando a terra estava o quê? Seca, porque não estava acontecendo chuva naquela ocasião. A terra estava o quê? Seca. E para poder plantar na terra seca, tem que saber o que planta. Porque não é qualquer planta que você vai plantar que você vai colher. Você tem que encontrar uma semente que não exija tanta água, como batata, não é? Como a mandioca, porque ela vai debaixo da terra. Olha o segredo. Olha Deus te dando um segredo para você aqui nesta noite. Hoje é o primeiro dia lançando semente para uma grande colheita. Ou seja, você não tem que ter só uma ideia dentro de você. Se você ler, começar a ler a Bíblia, você pode ver que ele andou em novidade. O que é novidade de vida? O que ele fez ontem, ele não fazia hoje. Ele sempre estava o quê? Semeando algo novo. Você pode ver, ele cavava poço, os filisteus entulhavam. Ele cavava poço e os filisteus o quê? Entulharam o poço. Ele desanimou? Não!
Muitas vezes ele pedia para os seus servos o quê? Desentulhar, mas muitas vezes Isaac deixava para os filisteus, pode ficar, porque aonde ele fosse cavar, ele ia orar e Deus ia fazer o quê? Florescer a água. Olha Deus falando para você, talvez você entrou aqui desanimado, desacreditado, duvidoso, duvidosa, mas Deus está dizendo, eu te dei sementes para você plantar. Então eu vou ser um agricultor, pastora Patrícia? Não. Se você quiser, você pode ser. Mas tem tantas sementes que você pode plantar que você não tem noção. Principalmente hoje nós vivemos numa tecnologia muito avançada. Você pode ter itens, coisas na tua vida. Tem gente que fala assim, pastora, hoje mesmo ouvi isso. Eu estava dando alguns exemplos. Ela falou assim, não, eu não consigo fazer duas coisas. Ou eu faço uma, ou eu não faço nada. Irmãos, embora o mundo está em crise, tá ou não está? Mas quem serve a Deus não vive em crise. Por quê? Porque se você orar, Ele vai te dar o direcionamento e Ele vai te dar a semente certa para você plantar num dia de crise. Tem pessoas que se acomodam, eu só sei trabalhar de auxiliar de escritório. Não sei fazer outra coisa. Eu só sei trabalhar no auxiliar de produção. Não sei fazer outra coisa. Está errado. Já viu aquele ditado popular que nós temos que dançar conforme a música? Se a música é lenta, você tem que dançar lenta. E se for samba, vai ficar lento? Não, tem que sambar. Assim é a nossa vida. Porque se você viver só disso, você vai viver na escassez. Você vai viver sempre na dependência dos outros. Vivendo na dívida de cartão, com seu nome sujo, no Serasa, todo mundo te cobrando. Não, irmãos, o Senhor nos chamou para o quê? Ser uma pessoa próspera, abundante. Amém? Hoje Deus te trouxe aqui, que Ele não está feliz com a vida que vocês estão vivendo. Ele quer que vocês tomem uma atitude aqui nesta noite. Isaac, ele foi expulso da cidade onde ele estava, porque ele dominava os filisteus, porque tiveram o quê? Inveja. Eles achavam que se expulsando, Isaac iria parar de prosperar. É isso que está acontecendo com você. Estou fazendo uma culpa para mim, pastora Patrícia, está acabando com a minha vida. Você tem um Deus. Se você tem um Deus, Deus repreende qualquer tipo de feitiçar, de qualquer obra de macumba, qualquer encantamento, qualquer obra de bruxaria, qualquer obra satânica. Ele tem todo o poder. Quem está entendendo aí da glória a Deus? Diga assim comigo, eu nasci para vencer. Eu nasci para dar certo. E tudo que eu fizer vai prosperar. Olha o que você falou aí, tudo. Tudo, você não falou metade, ou apenas um, você falou tudo. Então, irmãos, você nasceu para dar certo. Quem disse para você que você nasceu para viver uma vida medíocre, mendigando, sendo pedinte, aqui a colar? Não, esse não é o evangelho que eu conheço, a não ser que Deus esteja te provando. Se Deus não estiver te provando, as bênçãos, ela vai fluir sobre a tua vida. Amém? Quem pode dar glória a Deus aí? Glória a Deus. Vamos bater palmas bem forte para o Rei. Aleluia, Ele merece toda a nossa adoração. Amém, Jesus. Olá, Pai seja contigo. Quero agradecer todos os meus seguidores pelo apoio e carinho que recebi desde o início do meu canal. Chegar aos 100 inscritos é uma grande conquista para mim e não teria sido possível sem vocês. Agradeço por cada visualizações, comentários, curtidas. Vocês são incríveis. Eu gostaria muito de saber quem são esses 100 inscritos que escreveram no meu canal. Então, deixe o seu nome, deixe a sua cidade, o seu estado nos comentários, deixe também o seu e-mail para que possamos poder estar se correspondendo e também estar orando por todos vocês.
Espero continuar produzindo conteúdos que seja útil e interessante para vocês. Obrigado por fazerem parte da minha jornada no YouTube. Te vejo lá.